Olá, amigos. Eu sou Guilherme Salviano. Esse é o Céu da Semana de 1 a 7 de setembro, primeira semana do mês da primavera. Esse mês começa repleto de aspectos, com uma semana cheia aí de configurações, em especial para Saturno, também aqui na colinha Marte, com Sol Mercúrio, a conjunção Sol-Marte bienal, e também Vênus, com alguns aspectos tensos que vamos abordar aqui. A gente começa com Saturno, certo? Saturno, ao longo dessa semana, já tem aspectos especiais e positivos, começando com Vênus agora no dia 1º, já no domingo, também no dia 5, Saturno em bom aspecto com Mercúrio, certo? E no dia 6, Saturno em bom aspecto com o Sol, aqui, certo? Onde aponta o meu gráfico. Então, voltando aqui, Saturno de bem com Mercúrio, de bem com Sol, de bem com Vênus. Tudo que envolve Saturno é positivo para o longo prazo. Então, ações a longo prazo, decisões a longo prazo, trata de questões que levem tempo para concluir, ou até mesmo algo que já venha de um bom tempo para se concluir, tem melhores possibilidades nessa semana para uma direção, para uma consolidação, certo? Tudo que envolve Saturno tem esse contexto do consolidar a longo prazo ou projetar a longo prazo. Saturno também tem a questão de vincular ao que é responsável, sério, sólido. Então, como Vênus forma bom aspecto com Saturno aí já nesse início de semana, isso é positivo para as relações, seja de parcerias, sejam formais, sociedades, negócios, trabalho, que envolvam o pensar adiante, que envolvam um contexto mais demorado e sólido, também os vínculos afetivos. Se tem alguma situação ali que vai bem, mas não está totalmente séria, é um bom momento para formalizar, consolidar algo, assumir namoro ou propor alguma questão junto ao par que envolva um longo prazo, certo? E também, na consideração de Mercúrio, ali no dia 6, 6 é o Sol, certo? Dia 5, com Mercúrio, passando aí pelos dois, então, tem a questão do ter como referência as pessoas que tenham maturidade, que tenham conhecimento, que nos proponham experiência, seja no vínculo familiar, no contexto pessoal de vida, referências de estudo e mesmo referências do trabalho. Gente que tem experiência, que tenha bagagem, conteúdo para nos oferecer. Respeitar os padrões de quem tem esse contexto, certo? Valorizar quem tem um certo pensamento convencional e tradicional que acaba sendo útil, acaba sendo importante. De certa maneira, essa vontade da gente querer inovar faz a gente poder esquecer uma certa condição de constância, solidez, de experiência, de tradição, que algumas pessoas podem servir de referência e proporcionar para nós, certo? Também tem o Mercúrio em bom aspecto com Urano no início da semana. Então, agregar o inovador com o convencional. Agregar o que é ideias diferentes, encontros repentinos, situações novas, ideias novas que venham para agregar o que já tem um certo padrão. E não trocar radicalmente um pelo outro, certo? Um complementar o outro. O que é convencional, tradicional, também servir de incremento com o inovador, mas sempre com essa referência. Como Saturno tem bons aspectos ao longo de toda a semana, com Vênus, o Sol e também Mercúrio, tudo que envolve um padrão, uma estrutura, deve ser respeitado, deve servir como referência, certo? Outras configurações da semana, ela é marcada especialmente por Marte, Sol e Mercúrio. 2 de setembro nós temos a conjunção Sol-Marte e 3 de setembro, Mercúrio e Sol, Mercúrio e Marte, certo? Como a gente aponta aqui no calendário, como a gente aponta aqui no céu, olha lá, Mercúrio, Sol e Marte.
Tudo que envolve Marte, de maneira geral, eu costumo brincar que é a Bienal Internacional de Marte, ou Bienal Zodiacal de Marte. Tudo que tem Marte junto a um planeta, uma conjunção de Marte, leva 2 anos para se repetir. Então, isso significa que a última vez que aconteceu uma conjunção Sol-Marte foi em 2017, ali por julho, agosto, e agora essa em Virgem no início de setembro. Então, é um ciclo que começa, é uma etapa de consolidar ou de iniciar etapa. Isso pode envolver trabalho, ritmo, rotina, temas virginianos por acontecer no signo de Virgem, e também situações que até possam envolver nosso corpo, nossa saúde, situações essenciais do nosso dia a dia, que até invoquem um tema, uma condição de longo prazo. Isso pode envolver tratamento, isso pode envolver uma retomada de atividade para o corpo, ou para o trabalho, um método novo, uma ideia nova, uma direção a se tomar, um padrão, um ritmo para o semestre. Envolve um médio e longo prazo em função desse momento de nova volta do Sol em relação a Marte, um tempo que Marte tem em relação ao Sol, digamos assim. De 2 em 2 anos há essa conjunção, certo? Então, se você conhece o mapa astral, sabe onde você tem Virgem, que área envolve, por exemplo, quem é mais aprofundado na astrologia ou no idioma astrologuês, essa área ganha uma dinâmica nova para o semestre, com direção, com início de etapa, início de ciclo. Isso pode envolver o trabalho, isso pode envolver uma atenção com o corpo, com a família, ou com questão essencial para um médio e longo prazo, em função da conjunção Sol-Marte, certo? Essa que temos aqui no dia 2 de setembro, olha só, ok? No dia 3, como eu tinha mencionado, Mercúrio faz conjunção com Marte e com o Sol. Isso envolve a comunicação, isso envolve a atenção para que não estejamos pilhados. A própria conjunção Sol-Marte recomenda esse cuidado para que impulsos não sejam tão extrapolados, não sejam tão efasivos na nossa comunicação, no nosso dia a dia, não tenhamos posturas individualistas, não tenhamos um certo comportamento de canarinho pistola, certo? E até mesmo não exagerarmos na comunicação, no tom, em função até como Mercúrio, Marte e o Sol estão em Virgem, o tom, a maneira como nos colocarmos, um detalhe de uma vírgula, de uma palavra, de um tom em que coloquemos alguma forma diferenciada, num jeito de falar, na vida afetiva, na vida profissional, nas relações mais íntimas, vão recomendar um cuidado, uma atenção, aquela condição de não falarmos como se estivéssemos embaixo de uma cachoeira, né? Como diz a gíria. Então, todo cuidado, toda atenção com a maneira de tratarmos assuntos e pescarmos os detalhes das informações, certo? Cuidado aí para que não haja um certo exagero na maneira de nos colocarmos. No dia 6, na sexta, Mercúrio forma quadratura com Júpiter. E no dia 7, temos Mercúrio temos Mercúrio oposto a Netuno. Mercúrio, quadratura Júpiter, Mercúrio oposto a Netuno, recomenda atenção com os exageros, com a atenção para que não tenhamos também desvio de foco. Muitas vezes, essa questão da oposição Mercúrio-Netuno é um planeta que tem um desafio na concentração daqueles temas mais essenciais. Então, qualquer fofoca, qualquer informação, qualquer ilusão ou dramas, todo cuidado é pouco para que não haja uma perda de foco com pequenas questões do dia a dia, seja no trabalho, seja nas relações, na forma como nos colocarmos também, certo? Até um diz que me diz, alguma questão mal colocada por alguém. Então, um cuidado para que não percamos o foco com o que é essencial. Mercúrio oposto a Netuno recomenda uma certa atenção para que não tenhamos dispersões a troco de nada, ok? E Mercúrio quadrando Júpiter, essa tensão
recomenda aí atenção para que não haja exageros, excessos também de maneira geral. No quesito aspectos de Vênus, no dia 2, vimos aqui Vênus em quadratura com Júpiter, aspecto tenso com Júpiter, e no dia 4, Vênus oposto a Netuno. Então, atenção para que não tenhamos exagero nas relações, não façamos dramas, certo? Uma coisa na questão da dispersão também, para que não tenhamos excessos com consumo, um aspecto Vênus oposto a Netuno, mesmo aqui no dia 2 com Vênus em aspecto tenso com Júpiter, recomendo atenção aí para que não tenhamos excessos na forma de consumo com despesas supérfluas, com excessos de ostentações, de maneira geral. Então, isso recomenda aí um monitoramento da nossa conduta. Vênus também é um planeta que pode relacionar a atenção com o consumismo de moda, de modismos, não é porque o outro usa ou porque o outro faz, é a preocupação que o outro vai falar. Isso vale uma atenção também, até porque não só Vênus, mas Mercúrio também formam oposição com Netuno. Mercúrio também forma oposição com Netuno. Então, essa atenção, cuidado para não ter grilos com que os outros vão pensar, com que os outros vão falar, de maneira geral, até com o vestuário, com o jeito que a gente sai, com uma forma um pouco, só porque saiu um pouco de um contexto de algo que a gente gosta e que possa não agradar ou não estar na moda. Então, cuidado aí para não ficarmos bitolados demais com modismos, gastos com questões ligadas à moda, à beleza, excessos nesse conceito. Relaxar um pouco, não ter problema em ser autêntico, em ter a sua própria marca diante das pessoas, até porque estaremos numa conjunção Sol-Marte, isso vale para um valor da individualidade, sem que haja excesso de individualismo, certo? Pessoal, esse é o céu da semana de 1º a 7 de setembro, primeira semana do mês da primavera. Eu sou Guilherme Salviano, um abraço a todos, obrigado. Tchau.